Mas não foi apenas a caminhada pela anistia em Brasília que tornou o dia de ontem histórico. Deputado Alfredo Gaspar de Alagoas. O que dizer dessa pessoa que mal conheço, mas já considero pacas? Eu sei que você provavelmente está sabendo que ontem a Câmara dos Deputados sustou a ação penal do golpe Tabajara que possuía pipoqueiro, bolinha de gude, cano de PVC, bíblia. E eu tô pra dizer que eu tô inecentada nisso aí, porque a última informação que eu tive é que a Câmara não iria peitar a Suprema Corte porque estavam todos apreensivos com o inquérito das emendas parlamentares comandadas pelo Dino. Mas do nada, alguma coisa mudou. Do nada, aconteceu isso aqui. Porque é isso que está previsto na Constituição. Esta casa não é menor do que qualquer outro poder da República. Mas eu tenho um patrão. O meu patrão é a Constituição. Portanto, como alguns deputados da situação quiseram me amedrontar dizendo que eu estava praticando obstrução processual, caros colegas, o tempo do medo passou. Hoje é o dia da libertação. Cara, a Câmara dos Deputados se levantou de forma inesperada, mas muito bem-vinda. Afinal, o que ficou claro na votação de ontem foi que o Legislativo não é menor que o Judiciário e que eles já abaixaram demais até aparecer os Países Baixos. Mas tudo nessa vida tem um limite. Mas vocês não sabem o que rolou exatamente e pode ficar sussa que eu vou explicar exatamente o que aconteceu, já que tem um detalhe que eu não entendi ainda como não se tornou um escândalo. Mais um escândalo. O Alexandre fez de novo. Mas agora foi tão explícito e tudo ocorreu de forma tão natural, de tão banal que se tornou, que parece que passou batido. Mas se tem uma coisa que eu ainda não perdi, foi o poder de me indignar. O ministro da Suprema Corte, mais uma vez, viola a Lei 1079, a lei do impeachment. E para tentar evitar essa votação, age como acha que deve agir, ignorando o livrinho que eles juram proteger. E claro, tem que deixar aqui bem claro. Tudo que eu vou dizer é baseado na minha opinião, que é só uma opinião, mas não deixa de ser a minha opinião. Ainda pode ter opinião em Brazuela? Vamos descobrir. Bora lá? Simplesmente histórico. No dia de ontem, a Câmara dos Deputados virou para o Supremo e disse: senta lá, Cláudia. E calma, que nessa aí eu não tô Inês inocente. Eu sei que vai dar treta, mas eu já chego lá. De início, você precisa entender o que rolou. E esse acontecimento vai se misturar com mais uma interpretação criativa do ministro Alexandre. E, não sei, foi tão escrachado que não tem como achar que foi normal. Mas vamos começar pelo princípio. No dia 26 de março, dia do julgamento do Bolsonaro e todo o núcleo 1, foi colocada a questão de que o Ramagem era um parlamentar em exercício e que o PL iria acionar a Câmara dos Deputados para verificar se o plenário da casa iria permitir que a ação penal na qual estava o Ramagem deveria seguir ou não. E o PL estava apenas se baseando na imunidade parlamentar? Não. Na Constituição Federal existe o artigo 53, que em seu parágrafo 3º diz exatamente o seguinte, eu vou ler ipsis literis, abre aspas. Recebida a denúncia contra deputado ou senador, será dada ciência à respectiva casa que, por iniciativa de partido político nela representada e pelo voto da maioria dos seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Fecha aspas. Muito bem, conhecendo o texto da lei, após o julgamento do Bolsonaro, é proferida uma decisão sobre a questão do Ramagem. O relator profere o voto, onde é acompanhado pelos demais ministros, e vai parar na ata do julgamento, onde diz o seguinte, e presta muita atenção no que eu vou dizer agora, porque esse ponto é mega importante e vai voltar daqui a pouquinho. Por fim, consignou que, considerando que o réu Alexandre Rodrigues Ramagem exerce o cargo de deputado federal e alguns dos delitos imputados ocorreram após a diplomação, desse ciência à Câmara dos Deputados, que, por iniciativa de partido político nela representado pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação em atenção ao artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal. Tudo nos termos do voto do relator. Presidência do ministro Zanin, primeira turma, 26 de março de 2025. Então ficou claro no voto do relator, acompanhado pelos demais ministros da primeira turma. Os caras pediram o artigo 53, o que nós repetimos a letra da lei, e despachamos para a Câmara porque era o que nos cabia. Agora é com os deputados. Só que, nós já comentamos aqui algumas vezes, o Supremo Tribunal tem pressa em condenar Bolsonaro porque eles não querem lidar com essa matéria em período eleitoral, porque as pesquisas deixam claro que se a eleição fosse hoje, Lula tomaria uma lapada do Biruliro e nada a Suprema Corte poderia fazer, porque não estamos mais em 2022. Enfim, nessa pressa de correr com o julgamento, tanto a Corte como o Ministério Público decidiram fazer o julgamento em bloco, o que significa que todos estão dentro da mesma ação penal. Até o momento,
única. Tô falando isso porque só temos certeza que o núcleo 1, o núcleo do Bolsonaro, tá dentro da mesma ação penal. Dos demais núcleos, não sabemos, porque... Vai saber por quê, filha. Acabou esse negócio de previsibilidade jurídica em Venezuela. E tem tempo. Logo, a letra fria da lei, que foi repetida no voto do relator, foi que se direcionasse a decisão para a Câmara, que tem o poder de suspender a ação como um todo. Fim. Aí, você já entendeu qual é o problema, né? É aquele negócio do apressado come cru. Como só tem uma ação penal correndo e estão todos dentro dela, e a Constituição diz que a Câmara pode parar a ação, meu irmão, stop the counting! Se a Câmara paralisar a ação por causa do Ramagem, não para só pra ele, porque como tá todo mundo dentro da ação, para pra todo mundo. Menino, quando eles se deram conta disso, o que restou foi apenas a criatividade jurídica, que foi colocada em prática. Tudo começou quando? Mandaram a denúncia pra cá. Quando o relator Alfredo Gaspar foi nomeado relator, começaram a aparecer entrevistas dizendo que podiam trancar todo o processo contra Bolsonaro, todo o caso do Ramagem. Foi por essa razão que eu, em cima desse texto da Constituição, peticionei ao Supremo. O Kiko foi lá contar tudo pra mãe dele, mamãe STF. Pois é, Lindbergh foi lá e peticionou junto ao Supremo pedindo que a corte modulasse a decisão. Tipo, põe aí que não pode parar a ação penal. Grato. Só que Lindbergh Farias não tem legitimidade processual para peticionar dentro do processo por não ser uma parte do processo. Ele até poderia ter pedido ao PT que entrasse como amigos cures e o PT, como partido, solicitar ao Ministério Público que fosse lá pedir para o Supremo, no caso, a primeira turma, modular a decisão como eles queriam. Mas não foi o que ele fez. Ele bateu no peito e disse que ele se bastava. Mas alerta de spoiler, não bastava. Se não tem legitimidade, o pedido é nulo e os ministros sequer deveriam ter respondido ao Lindbergh. Mas responderam. E por quê? Porque o Supremo não pode agir de ofício. Os ministros precisam ser provocados para externarem uma reação ou uma decisão. Então, a petição juridicamente nula do Lindbergh foi acolhida, porque se não tem tu, vai tu mesmo. E assim, após a petição feita pelo Lindbergh, o Alexandre de Moraes profere um novo voto. Você lembra do primeiro voto que nós lemos aqui? Pois é, esse é diferente. Presta atenção. Por fim, a turma determinou para dar ciência à Câmara dos Deputados, nos termos do voto do ministro relator, para a aplicação do parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição Federal, tão somente em relação ao réu Alexandre Ramagem Rodrigues, e especificamente pelos crimes praticados após a diplomação, quais sejam dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração de patrimônio tombado. Tudo nos termos do voto do relator. Presidência do ministro Cristiano Zanin, primeira turma, 26 de março de 2025. Porém, esse não foi o voto proferido em 26 de março e apreciado pela turma, segundo o próprio documento. Esse novo voto foi proferido em 8 de abril e publicado no dia 9 de abril de 2025. Você entendeu o que aconteceu aqui? No verdadeiro dia 26 de março, a primeira turma votou a decisão de Alexandre, que determinava o encaminhamento para a Câmara a decisão de sustar a ação, conforme a Lei 53. Lindbergh, sem nenhuma legitimidade processual, vai lá e pede para Alexandre modular o voto, sendo mais específico sobre o que a Câmara poderia ou não fazer independente do texto da lei, porque ele é a lei. A Lei Alexandre. Então, segundo o novo documento entregue por Zanin, o relator, que é o ministro Alexandre, diz que não. Não é sustar a ação não, tá? É só esse item aqui referente ao Ramagem e acabou. Agora presta atenção aqui. Só que a data da segunda decisão consta do dia 26 de março, dia que de fato a turma se reuniu para julgar o núcleo do Bolsonaro. Mas a alteração do voto foi feita, ainda segundo o documento, no dia 8 de abril. E agora a pergunta que não quer calar. Os ministros da primeira turma se reuniram novamente para votar a nova decisão do ministro Alexandre para ter se emitido uma nova certidão? Galera, presta muita atenção no que você vai ouvir agora. E aí o que acontece é que houve uma alteração, sim. Houve uma alteração do julgado. Uma certidão que foi adulterada. Um julgamento que eu fiz questão, senhor presidente, de indagar, de ver com os advogados se o ministro Alexandre submeteu a alteração do seu voto à primeira turma. E a resposta é não. Ele não submeteu a julgamento aquela alteração que ele fez de dizer que agora a gente só pode falar somente com relação ao deputado Ramagem, ainda de especificar quais são os crimes. Ele está se intrometendo na nossa função, na nossa atribuição constitucional e, pior, está adulterando, manipulando uma decisão judicial que houve aí, sim, uma nova certidão, como o deputado Ramagem falou, é nula essa nova certidão.
É uma vergonha que está sendo feita, é um assinte à justiça. Desde quando agora pode um ministro violar a Lei 1079 de responsabilidade, a lei de responsabilidade, para refazer o seu voto após publicado, porque ele é publicado na sessão, e ainda o presidente da turma alterar a certidão. A certidão, ela está certificando um fato. E essa nova certidão, ela é nula porque ela certifica um fato que não houve. Não houve um novo julgamento para que o relatório, o voto do relator, fosse apreciado pela turma. Cadê o voto da ministra Carmen Lúcia concordando com essa mudança? Cadê o voto do Fux? Cadê o do ministro Fux? Do ministro Zanin, presidente da turma? Cadê? Não tem. Então isso é uma farsa. Ainda não tá claro o que foi que aconteceu? Deixa eu desenhar. O ministro Alexandre mudou seu voto. O novo voto do Alexandre não foi submetido aos demais membros da primeira turma. E o ministro Zanin alterou a certidão da votação ocorrida no dia 26 e em seguida enviou à Câmara dos Deputados, atendendo ao pedido do Lindbergh Farias. E quer ouvir o mais louco disso tudo? Se bem que é tudo muita doideira, né? A primeira certidão, a verdadeira, do dia 26, sem alteração do voto do Alexandre, foi deletada do processo no melhor estilo "vamos fazer de conta que ela nunca existiu". Tá bom pra você? A lei do impeachment de ministros da Suprema Corte, a Lei 1079, diz que é crime de responsabilidade alterar, por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. De novo, a lei diz que o ministro da Suprema Corte não pode mudar seu voto, a não ser que haja um recurso dos envolvidos. Mas isso aconteceu, segundo o próprio Lindbergh, após ele, sem legitimidade alguma, peticionar junto à corte. E isso, pra mim, é suco de Estado democrático de direito. Só que, galera, então, não funcionou. Por mais que o Lindbergh ficasse gritando que o Alexandre modulou a decisão sobre o que a Câmara poderia votar, a Câmara meteu o "senta lá, Cláudia" mesmo. A informação que eu tive com o parlamentar é que a Câmara optou por ignorar a segunda certidão que o Zanin enviou à Câmara, valendo apenas a primeira em que se observava a letra da lei. A Câmara tem o poder de sustar a ação. Ponto. E foi isso que foi votado, para desespero da base do Lula. E detalhe, em nenhum momento foi escondido dos parlamentares que sustar aquela ação poderia sustar a investigação contra Bolsonaro e estragar o plano Pink Cérebro da Suprema Corte. Muito pelo contrário. Eu pergunto a vossas excelências, quem fez a denúncia em conjunto foi Alfredo Gaspar? Não. Quem recebeu a denúncia em conjunto foi Alfredo Gaspar? Não. Agora, fui eu que votei pela emenda 35 de 2001? Não. Fui eu que fabriquei a Constituição mandando sustar o andamento da ação penal? Não. Aí, eu queria agora dizer aos senhores que eu não vou restringir direito constitucional aonde não cabe restrição. Esse não é o meu papel. Eu estou aqui para cumprir a Constituição e estou cumprindo a Constituição ao pé da letra. Obrigada, povo de Alagoas, que votou nesse homem. Pensa numa galera que arrasou demais. Bom, o que aconteceu de verdade foi a fúria do Congresso num recado explícito à Suprema Corte de que você pode vir pra cima dos parlamentares, mas se a gente se unir, a gente te ignora. E não seria a primeira vez, viu, gente? Quem aí não se lembra do Renan Calheiros ignorando a determinação do Marco Aurélio Mello de deixar a presidência do Senado? Pois é, Renan simplesmente olhou a decisão do ministro e disse não, obrigado. Renan Calheiros é muitas coisas e eu tenho muitas opiniões sobre ele, mas culhão ele teve. Coisa que o Congresso, para a surpresa de todo mundo, decidiu ter, pelo menos uma vez na vida. A Câmara precisava de 257 votos para sustar a ação penal. Conseguiu 315, com todo o Centrão votando junto. A base do Lula ficou mais que isolada. Ela foi humilhada. Pra vocês terem uma ideia, para aprovar uma PEC são necessários 308 votos. E ali, para dar o recado ao Supremo, 315 parlamentares meteram a cara. Após a votação, o resultado foi proclamado e publicado. Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica sustado, nos termos do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal, o andamento da ação penal contida na petição número 12.100, em curso no Supremo Tribunal Federal. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara dos Deputados, 7 de maio de 2025. Ela não vem mais.
Olha ele, todo homenzinho, Mota. Quase me fez esquecer que ele se comprometeu a pautar a anistia caso houvesse a maioria. Mas o STF foi lá na cidade que o papai dele é prefeito para investigar as emendas parlamentares e aí ele mudou de ideia. Quase esqueci. Até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, a ação penal, não só contra o Ramagem, mas como todos os investigados na ação penal, está assustada. É o que diz a letra da lei. A lei vale no Brasil ainda? Depende, né? Só que o Estadão aparentemente concorda comigo, já que ele soltou essa matéria. Câmara enfrenta a STF. Deputados barram a ação penal contra Ramagem, Bolsonaro e outros 32 acusados de golpe. De novo, é o que diz a lei. Mas galera, eu não sou Inês Sentada. A gente já sabe o que vai acontecer. Então, senhores, eu quero aqui apelar à consciência de cada um desses deputados. Vai ficar feio para essa casa. Olha, o poder legislativo, quando fala, tem que ser escutado. Tem que ser uma voz forte. Aprovar isso aqui é levar à Câmara a irrelevância institucional. E ele tá lá falando isso porque sabe que o STF vai tratorar a Câmara, como já tentou fazer atrás do pedido do Kiko, né? Mamãe STF, eles não querem votar como eu quero que eles votem. Pode tornar a decisão da maioria da Câmara inconstitucional? É claro, tesouro. Não sei ainda se será via PT ou se será via Ministério Público, mas o Supremo será provocado sobre o tema e vai tratorar a decisão da maioria mais que absoluta do Congresso. O que vai se criar um clima terrível. Mas uma derrota o STF vai ter que entubar. A Câmara não vai permitir que a ação contra o Ramagem siga conforme o Alexandre havia delimitado no seu segundo voto. No Ramagem, a Suprema Corte não vai conseguir pôr a mão até o fim do seu mandato. E assim, se a Corte insistir em desacatar a decisão do Congresso em algo tão caro a eles, aí eu acho que vai ter treta. E treta feia. Eu não sei o que os ministros farão com essas informações, mas essa do Ramagem, eles perderam. E vem cá, tudo isso no mínimo já causa uma bagunça num processo já tão bagunçado. Os advogados tudo vão peticionar, a corte vai ter que responder todo mundo. O Ramagem saindo da ação nesse momento derruba a atração do foro privilegiado, que de fato só ele tinha. Então assim, haverá ainda muito choro e ranger de dentes. Além de muitas explicações a serem dadas a uma sociedade que não quer saber de golpe tabajara, enquanto os aposentados desse país foram assaltados. E enquanto tudo isso acontecia, eu só ficava imaginando a cara de quem comeu fandangos mofado dos ministros da Suprema Corte, que não estão acostumados a serem afrontados publicamente. Que foi feio, viu? Foi bem humilhante. Além de imaginar como que tá a cabecinha de Hugo Mota, sabendo que a Suprema Corte tratorar a maioria absoluta da casa, vai estourar direto na cara dele. Ou seja, o que não faltará serão cenas dos próximos capítulos.